Não é segredo pra ninguém que eu amo um livro de história real, uma biografia, de repente um diário, né? Não chamam de jornalismo, como eu chamaria. Tem gente que chama de fofoca, já acho que é intriga da oposição. Bom, não vou levantar aqui essa polêmica, né? A verdade é que hoje eu vou falar de um diário. E o diário de um fenômeno do rock nacional que é Renato Russo. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. O livro é esse aqui, Só por Hoje e Para Sempre, Diário de um Recomeço, que narra os 29 dias que o Renato Russo passou numa clínica de reabilitação, tentando se livrar aí dos vícios que ele tinha em diversas drogas e também bebida alcoólica. E aqui a gente percebe como ele teve muita obstinação, assim, né? Ele tentou seguir à risca os 12 passos que a clínica dava para essa recuperação. Ele narrou tudo aqui no diário, tá tudo muito bem retratado, inclusive levando em consideração todas as angústias que ele sentia, as incertezas que ele tinha, ou quando ele achava que conseguiu cumprir bem aquela etapa, e questões que ele tinha não só com as etapas de tratamento, como com a questão da espiritualidade, que dentro desse tratamento que ele fez, era também muito visada, e ele tinha problemas em aceitar determinadas coisas, né, porque ele era um cara muito racional também. Esse material foi publicado quase 20 anos depois da morte dele, em 2015, cumprindo aí uma vontade que o Renato tinha de publicação póstuma de todas essas obras. O livro deixa muito claro pra gente, e aqui nas palavras do próprio Renato, muitas coisas que a gente já sabe, né? E uma coisa em especial que é a sensibilidade do Renato. Renato Russo era um cara muito, muito, muito sensível. E isso, de um lado, teve um ponto muito positivo, que é o fato de que rendeu pra gente músicas incríveis, músicas sensacionais, músicas que falam de sentimentos profundos de uma maneira que só o Renato Russo conseguiria fazer e que tocam muito a gente. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado negativo e muito do lado pessoal do Renato, na questão de como ele se via, de como ele sentia, de como ele lidava com os outros. Toda essa sensibilidade afetava muito ele. E esse livro fala muito de solidão. Esse livro mostra pra gente esse lado do artista e esse lado da pessoa física que se sentia, apesar de tudo e apesar de ser o Renato Russo, um cara muito sozinho. E toda essa sensibilidade, essa capacidade de estar muito aberto pra tudo que acontecia em volta dele, afetava muito, né? Tanto a forma como ele recebia isso, mas também como ele lidava com os outros. Ele tinha muitas brigas o tempo inteiro, né? Porque era muito difícil pra ele entender que ele percebia coisas que pro resto das pessoas não era assim tão perceptível. A verdade é que qualquer coisa em exagero é ruim, né? E ele era sensível ao extremo. E quando a gente conhece um pouco da história dele e tudo mais, e aqui, não só por esse livro, mas nesse livro ele também retoma alguns momentos da vida dele, porque isso faz parte do tratamento, a gente percebe que o Renato era uma pessoa sensível desde a infância. Ele sempre foi assim, ele sempre foi um cara que se deixava afetar muito pelas coisas do mundo. E quando ele cresceu e ficou adulto, com a fama, isso ficou ainda mais intenso, né? Então era um cara que estava sempre percebendo. Eu me identifico muito com o Renato em diversos pontos desse livro. Eu acho que também me deixo afetar muito. Já me deixei mais, né? Me afetar muito por problemas dos outros, por questões dos outros e de alguma forma falar, cara, como que vocês não estão vendo isso, sabe? Eu sinto que tem uma sensibilidade grande para diversas coisas que muitas pessoas não veem logo de cara, mas sinto que isso já foi mais aflorado e com o passar do tempo, com uma espécie de proteção para mim mesma, eu fui perdendo isso. Mas o Renato cedo ele teve uma questão que eu nunca tive, que é da fama. E ele teve a fama, teve o sucesso em uma outra época, que não é igual hoje em dia, que enfim, hoje em dia a fama e o sucesso são tratados de forma diferente, eu acho. E ele tinha muita dificuldade em entender se aquelas pessoas que estavam com ele porque gostavam, estavam com ele por causa da fama, se as coisas que falavam com ele sempre tinha esse pé atrás, sabe? E isso afetava muito ele, como eu disse, fazia com que ele brigasse muito com muitas pessoas, tinha discussões muito sérias, assim, no final de noite, que é quando o bicho pega, e quem tem sentimentos assim, ou quem tem ansiedade, depressão, coisas assim, se identifica muito também. Porque o Renato era um cara que tinha muito medo da noite, né? Ele tinha muito medo do entardecer, que é quando todos os bichos aparecem, né? Todos os nossos desesperos se encontram conosco. Então, assim, existem muitos momentos de identificação. Claro que no caso do Renato, com relação a mim, o caso dele era muito mais extremo, assim, né? E realmente ele criou
uma relação muito complicada com as drogas e diversos tipos de drogas, tudo que tinha possível ele experimentou. Ele tentava se sentir vivo dessas maneiras, né? Quando a gente vai percebendo ao longo do livro, a gente percebe que desde a infância dele, tudo que ele queria era se sentir vivo. Ele queria se sentir vivo e a maneira, em determinado momento da vida que ele encontrou pra se livrar de tantas angústias e tudo mais e se sentir um pouco mais vivo, foi por meio de todas as drogas que ele pôde experimentar, por meio de toda a bebida alcoólica que ele pôde experimentar, por meio de todo o sexo que ele pôde fazer. Então, tudo que ele podia fazer para se sentir vivo, só que existia uma condição psicológica complicada ali que precisava ser resolvida. Além dessa vontade de viver, você percebe também que ele queria paz, ele queria serenidade, né? Porque exatamente por essa sensibilidade tão aflorada, tudo era muito intenso, então era muito difícil ter a paz, sabe? A cabeça ficava a mil e tal. E exatamente também por causa dessa sensibilidade, ele percebia, como eu falei, coisas que as outras pessoas não percebiam com facilidade, e ele se sentia quase como um gênio incompreendido, como que eu tô vendo e vocês não estão. E essa ideia de se sentir um gênio incompreendido aumentava ainda mais a solidão dele, porque ele sentia que não conseguia conversar com ninguém, porque ninguém era capaz de chegar onde ele chegava, sabe? O que pode parecer uma certa soberba, mas deve ser realmente muito angustiante e deve causar muita solidão, realmente. Uma coisa muito legal dessa edição é que eles foram até essa clínica psiquiátrica em que ele ficou internado aqui no Rio de Janeiro. Eles encontraram, por exemplo, tabelas, né, dos passos e algumas coisas preenchidas e mostraram isso aqui. E então um trabalho de pesquisa muito bacana dentro de algumas coisas. Então tem algumas coisas que ele cita que eles vão lá nas notas e fazer uma relação com que grupos eram esses dentro da clínica e tal, pra deixar a gente mais por dentro do processo. A gente tem muitas coisas na letra dele, né, na própria caligrafia dele, e ele também fazia muitos desenhos, né, tem frases destacadas, e ele fazia muitos desenhos que o livro traz também, né, então isso aproxima muito a gente do Renato que estava ali na clínica escrevendo esse livro. Aqui ó, mais um livro que ele fez. Esse é um livro bem curtinho, ele tem contando com desenhos, com tudo, com as notas de rodapé que estão no final, 163 páginas, mas as letras são grandes, é um livro curto, é bem fácil de ler e mostra a gente, assim, pra quem é fã e tudo mais. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra quem quiser comprar o livro, né, se você se interessou. E é isso, curte, comenta, compartilha, se inscreva nesse canal, compartilha com os amigos, me diz se você é fã do Renato Russo, da Legião Urbana, o que você achou. É isso, beijo, até o próximo vídeo.